Atenção! Algumas pessoas reclamam de vertigem e alucinações auditivas e visuais ao tomar conhecimento por texto, áudio ou vídeo do relato ou livro. Se algo assim acontecer com você, pare agora de assistir a todos os vídeos da playlist O Livro. Cerca de 100 mil pessoas desaparecem por ano no Brasil. Destas, uma grande quantidade são meninas ou mulheres entre 13 e 25 anos. Muitas destas meninas, quando desapareceram, estavam lendo um livro. O mesmo livro. Anteriormente em O Livro, relato real de amor e terror, fomos apresentados ao galanteador professor Corso Pérez, um professor de educação física sedutor que dedicou a vida a conquistar mulheres. O diretor de sua escola, Jonas D'Aquino, deu a maior bronca e transferiu Corso para uma escola em Guarulhos porque o professor já estava de caso com uma aluna maior de idade e o pai dela, um homem perigoso, o havia descoberto. O diretor Jonas estava com medo de escândalos e até lembrou o caso de uma garota chamada Amanda Nori, que, no ano anterior, foi vista lendo um estranho livro ou diário, foi ficando apaixonada e depressiva, até que desapareceu e o caso foi parar em toda a mídia. Até então, ninguém sabe onde Amanda estava. Corso aceitou ser transferido e alegou que foi aí que o seu maior pesadelo começou. Todos os bons livros se parecem, são mais reais do que se tivessem acontecido de verdade. Ernest Hemingway. A nova escola ficava em Guarulhos, bem longe da minha casa. Apresentei-me como professor substituto de educação física, uma vez que o titular havia se acidentado gravemente em uma queda de motocicleta e não poderia mais trabalhar por pelo menos 9 meses. Uma gestação, brincou Wilson, o diretor desse colégio. Ele também era amigo de Jonas, mas não fazia a menor ideia da confusão que eu havia causado e por isso sido transferido. Para ele, nós estávamos ajudando ele numa solução de um problema e não o contrário. Sua escola era considerada modelo no município. Salas e corredores limpos, bem pintados, conservados e sinalizados. Todos os alunos usavam corretamente os uniformes e cumpriam a intensa agenda de aulas com notável disciplina. Era um outro mundo e eu deveria me adaptar o mais rápido possível. Acostumado com informalidades, estranhei ser chamado de Sr. Pérez nos corredores. Fui alertado de que ocorreriam reuniões semanais na sala dos professores. Eram encontros sérios, nos quais discutiríamos o desempenho de cada aluno. Em comparação com a minha antiga escola, onde apenas falávamos mal dos alunos e reclamávamos do salário, aquela era uma rotina quase militar, na qual todos eram muito dedicados e esperavam de mim igual dedicação. Qual é o seu plano de aula? Perguntou Wanda, a professora mais velha da escola, em minha primeira reunião na sala dos professores. Ela vestia uma camisa de seda fechada no colarinho, florida em branco e lilás. Sobre a camisa um colar de pérolas amareladas. Olhei para trás pensando que ela estivesse falando com outra pessoa, mas ela insistiu. É com o senhor mesmo, Sr. Pérez. O senhor tem um plano de aula? Sabemos que a educação física é essencial para a saúde dos alunos. Por isso que eu te perguntei. Eu pigarreei,
folheei meu velho caderno que estava na minha frente. Eu nunca havia realmente anotado nada de importante nesse caderno, apenas feito desenhos aleatórios, como cubos, estrelas e guitarras e coisas assim. Bom, eu disse, farei o que sempre fiz nas escolas em que eu trabalhei: futebol no primeiro trimestre, vôlei no segundo, basquete no terceiro. Minha resposta gerou um grande desconforto. Alguns professores se ajeitaram na cadeira, outros tossiram e olharam para o lado. Wanda comentou: Senhor Curso, sabemos que o senhor vem de uma longa experiência profissional em outro tipo de instituição, porém aqui há alguns patamares que não queremos perder. Ela disse isso olhando para o diretor. O diretor Wilson pareceu pressionado, então ele me explicou: Sim, patamares. Corso, me desculpe, eu esqueci de lhe dizer algumas coisas. Nessa escola, nós somos muito exigentes e temos pais muito atuantes que cobram semanalmente o nosso desempenho. Há alguns anos, em uma determinada reunião de pais e mestres, ficou definido que modalidades esportivas lúdicas só poderiam ser dadas no máximo uma vez por trimestre. Realmente sem entender nada, eu perguntei como, e ele explicou: aqui, jogar futebol, vôlei, basquete durante a aula é considerado lazer. Note que nós não temos times oficiais de esportes, porque a função da educação física sempre foi o treinamento e o condicionamento. Fiquei quieto, sem entender. Apesar da forte vontade de perguntar então o que eu deveria ensinar. Realmente seria uma pergunta estúpida vinda do próprio professor, mas por isso eu me contive. Veja, aqui está o que o outro professor tinha preparado para este ano, o professor que caiu da moto. Disse, solícita, uma outra professora sentada perto de mim, entregando-me o papel. Ela também estava de camisa, o que me incomodou porque pareceu que essa escola tinha um código de vestimenta formal para professoras. Esta professora, porém, além de mais jovem que a tal Wanda, que era a mais velha de todas, ela era bem bonita. Descobri mais tarde que seu nome era Angélica. Agradeci, peguei o papel dessa simpática professora e, sem disposição para galanteios ou olhares mais demorados, pois eu estava realmente preocupado com o conteúdo, eu dei uma lida na folha. Na verdade, eu só passei o olho em alguns itens, e tinham itens como avaliação cardiorrespiratória, teste de Cooper, semana do alongamento, semana da tonificação, semana do abdômen, plano de treinos 1 para meninos, planos de treino 1 para meninas, triagem e nova divisão do plano de treino, teste escrito e oral sobre os músculos superiores, teste escrito e oral sobre os músculos inferiores, semana do sistema respiratório, cálculo de massa magra individual e por aí vai. Era tudo um pesadelo. Tudo que eu havia evitado na minha vida profissional estava concentrado, compactado e embalado nas minhas obrigações nessa nova escola. Eu, que me julgava o sortudo entre os meus colegas professores de educação física, teria que agir como eles, pois eu não encontraria a confiança e a despreocupação com as quais eu sempre me acostumei nas outras escolas. Não haveria como deixar o programa proposto pelo professor acidentado de lado. Assumi, então, que eu cumpriria o planejado, deixando o diretor e os demais professores daquela reunião satisfeitos. Claro que nada disso me impediria de exercitar o meu bom humor, o meu carisma nas aulas, para conquistar a amizade dos alunos, como eu sempre fiz em outra escola. E foi o que eu fiz. Turma após turma, aula após aula, naqueles primeiros dias, eu dei o melhor de mim nas brincadeiras, na informalidade, nos desafios e na quebra de protocolos. Como era de se esperar, os alunos se identificaram demais comigo e aos poucos comprovaram o que eu sempre pensei. Todos são muito parecidos, independentemente das escolas ou regras,
alunos são sempre legais. Na última aula da primeira semana, para o terceiro ano do ensino médio, eu já estava muito cansado das repetições e da rotina. Ainda assim, eu sabia que seria essencial manter o ritmo para assegurar minha popularidade com aqueles que eram os alunos mais velhos. Então eu realizei a chamada, me apresentei, comentei sobre as novidades da internet, perguntei sobre os seriados de TV preferidos de cada um e aos poucos segui o programa de aula, mas num ritmo bem leve. No fim daquela aula, eu estava satisfeito com o resultado e tranquilo que a minha semana havia sido ótima e o meu futuro profissional naquele local estava garantido, até que ela apareceu. "Professor, posso entrar?" pediu, sem graça. E eu permiti, sem olhar quem tinha pedido. Então, ela entrou na sala e dias depois entrou no meu coração. Seu nome era Michele e eu conheci naquele instante e logo nos tornamos o primeiro amor da vida um do outro. E o último. Gostou? O que será que vai acontecer? Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe seu like, comente e compartilhe. A história continua viva e, querendo ou não, você já está começando a fazer parte dela.